dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer as principais projeções do mercado financeiro para os nossos indicadores macroeconômicos. Então, a gente vai passar pelo Focus, o famoso garoto de recados do mercado. Vamos entender o que mudou da semana passada para essa, vamos ver quais são as projeções para esses indicadores. Mas a gente vai falar também de consignado, porque surgiu um burburinho nas redes sociais em relação ao novo consignado. A gente já fez parte das críticas a esse modelo na sexta, mas hoje a gente vai falar de forma mais prática o que mudou de fato no consignado, o que se espera mudar, como é que estão as taxas hoje lá no setor privado. Então a gente vai passar tintim por isso. E a gente também vai contar para vocês quais bilionários mais perderam dinheiro desde a posse do Trump, que tinha ali uma grande promessa que essas empresas fossem para um terreno bem positivo, que fosse um cenário muito positivo para elas, mas parece que está acontecendo o contrário. Antes da gente conversar sobre tudo isso, eu vou dar bom dia para o Pannunzio. Bom dia, Pannunzio, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Fim de semana ótimo e tudo mais. E pronto para uma semana que vai ser tensa, né? Porque além de tudo isso, dessas confusões todas no mercado, por conta da política antiglobalista do Trump, nós temos também o julgamento do Bolsonaro aqui no Brasil, né? Condicionando também o ambiente econômico, que de certa forma ele tem a torcida descarada do mercado financeiro brasileiro, né? Pode ver que nós tivemos uma pesquisa outro dia feita com 100 e poucos investidores, né? Enfim, 150 Faria Limers, que deu uma impopularidade do Lula de 98%, quer dizer, é uma unanimidade incrível, né? E ainda temos outros problemas decorrentes da questão da influência da ação política, por exemplo, do Elon Musk no mundo, né? Gerando implicações aí para os seus negócios, né? Inclusive para os acionistas da Tesla, que é uma das maiores companhias do mundo e é campeã dos movimentos dos pregões por aí das bolsas estrangeiras, né? Exatamente, a gente vai trazer inclusive uns gráficos aí para mostrar para vocês como é que a Tesla derreteu nesse comecinho de ano. Mas vamos começar então com a nossa agenda, né? A agenda de hoje com poucos condutores. Quando a gente olha aí para o que já saiu, o que tem para sair durante o dia, não temos condutores muito importantes ou muito pesados que devam fazer um barulho no mercado hoje. Saiu lá na Europa, logo cedinho, das 5h30 às 6h30, aí vocês vão ver que saíram os PMIs compostos industrial e de serviços, então aqueles índices dos gerentes de compras que mostram a atividade, como é que estão as atividades do setor e da economia como um todo, só que ainda é a leitura preliminar, afinal o mês de março ainda não acabou, então é só aquela prévia do PMI, né? É quase um termômetro do termômetro. A gente está tendo uma prévia do que deve ser o termômetro dessas economias, que isso só vai sair no comecinho de abril. Mas já dá para ter uma ideia aí do que se espera da projeção para o PMI dessas economias. Então, a Alemanha, a zona do euro e o Reino Unido já divulgaram esses dados. Aqui, às 8 horas da manhã, saiu o IPCS, aquele IPC semanal, né? É daí que vem o S, da FGV. Então, aqui também um dado preliminar, um dado semanal que acaba não ganhando tanto a relevância. Às 8h30 da manhã, aí aqui no Brasil ainda, Boletim Focus. Esse sim deve ganhar um pouco mais de peso. Teve mudança no Focus, a gente vai contar para vocês daqui a pouquinho o que mudou. Tem índice de atividade nacional de Chicago, né, do Fed de Chicago e de fevereiro nos Estados Unidos, 9h30. Então esse dado também deve ganhar um pouco mais de peso junto ao PMI composto industrial e de serviços, também preliminar de março por lá, que foi divulgado agorinha, 10h45. Tá aqui dados que podem até ganhar um pouquinho mais de relevância, mas nada para conduzir os mercados de forma geral ou de forma global. Presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, discursa na universidade hoje, às 13 horas. Também um dado que não deve ganhar tanto peso hoje. E a gente tem, por fim, aqui o finzinho da nossa agenda, últimos indicadores que devem sair, mais ali para o fim do dia ou durante o dia. Até se puderem passar aí para o pessoal de casa acompanhar. A gente tem algumas falas também hoje que devem acontecer à tarde. O vice-presidente de supervisão, o Michael Barr, vai discursar sobre empréstimos pequenos para pequenas empresas em um evento. E o Banco do Japão publica a ata da penúltima, na verdade, decisão de política monetária.
O que eu chamo a atenção aqui, né, quando a gente vê dirigente do Fed falando num momento de incerteza em relação à política monetária dos Estados Unidos, o que se espera? Que ele vá falar sobre os empréstimos para as empresas ou para as pequenas empresas? Também. Mas que ele sinalize algo em relação à condição de política monetária. É por isso que isso vai para a agenda e ganha notoriedade aí do mercado. Todo mundo vai assistir o Michael Barr falando para ver se ele vai falar alguma coisa sobre juros nos Estados Unidos. Basicamente é isso. E aí o assunto principal fica em segundo plano, com todo mundo esperando esse tipo de sinalização. Então hoje uma agenda bem, apesar de não esvaziada, porque tem bastante coisa, uma agenda bem morninha aí em relação à condução, viu, Panunzio? Não devemos ter muito barulho com isso, não. Com certeza. E vamos lá falar do Boletim Focus? Vamos falar do Boletim Focus, que é o dado mais relevante aí da agenda no Brasil hoje. Exatamente. O Boletim Focus é um boletim divulgado toda semana, né, que tem as expectativas dos agentes financeiros do Brasil para a economia. E a Débora vai mostrar para a gente aqui, porque as alterações são muito pequenas, né, mas de modo geral, tirando os dados relativos, por exemplo, ao desempenho do déficit primário, da dívida pública, que sobe quando sobem os juros, né, Débora? Nós temos estabilidade ou previsões mais otimistas, não é isso, Débora? Exatamente, principalmente se a gente pega aí o IPCA. IPCA, gente, subiu por 20 semanas consecutivas. A única, na verdade, não foram consecutivas porque teve uma única pausa entre essas 20 semanas, que foi a semana do Carnaval. Semana do Carnaval, o mercado estava mais esquindolelê. Ele não falou sobre inflação. Na verdade, ele manteve praticamente todas as suas projeções naquela semana. Mas durante 20 semanas seguidas aí, o Focus estava revisando aí o IPCA para cima. Então, a gente tinha uma inflação que cada semana subiu um pouquinho. A projeção do mercado para a inflação, não a inflação de fato. E isso aconteceu até a semana passada. Na semana passada teve uma pequena redução, ainda que marginal, ainda que muito perto ali da anterior, a gente teve redução do IPCA. Essa semana isso aparece de novo no relatório, então a gente vê que o mercado jogou o IPCA para 5,65, também caiu na margem, caiu um pouquinho, mas já é uma alteração importante. Por que isso é? Que historinha que o mercado está querendo contar com essas projeções para 2025? A inflação em queda vem por conta da queda do PIB. O mercado também está revisando o nosso crescimento para baixo. Então, a gente deve crescer menos e, com isso, deve gerar menos inflação, já que o mercado estava contando até agora que a inflação ela deveria subir ou ficar cada vez mais acima da meta, porque a gente estava crescendo demais. Como se crescer 1,99, 2,01, que eram dados aí que apareciam no Focus, fosse muito, né? O suficiente para gerar inflação na visão do mercado. Então, eles começaram a revisar o PIB para baixo e começaram a jogar a inflação para baixo junto. O câmbio também teve arrefecimento, então ele sai daquele patamar próximo dos R$6, que ele ficou orbitando por muito tempo, então o dólar esperado era ali próximo dos R$6, e ele começa a ter revisão para baixo também em 5,95, o que ajudaria o IPCA. Então, se a gente tem uma redução da inflação, isso acaba ajudando o IPCA também, porque parte disso é transferido para os preços. Então, aqui a gente vê uma historinha bem ali amarradinha do mercado. A gente vai crescer menos, então vai ter menos inflação. Isso na visão do mercado financeiro, que acha que crescer 3,4% ou 2% é muito para o Brasil e isso causaria inflação. Só que, apesar da gente ter o IPCA em queda aqui, vejam que a Selic continua em 15%, não mudou nada, a pressão continua vindo ali na Selic, então vamos manter a Selic alta para controlar essa inflação, ainda que não vá ter muito efeito no que realmente é o problema da inflação. Aqui a gente está falando de alimentos e energia, e o câmbio também cairia um pouquinho, dando alívio. Mas a Selic não muda, né? A Selic continua pressionada, com o mercado dando um recado aí. Queremos mais alta da Selic nas próximas 2 reuniões do Copom. Esse é o recado do mercado. Vai crescer menos, isso vai despressurizar ali a inflação, o câmbio também vai dar um alívio, mas a Selic tem que continuar alta para garantir que isso aconteça. Ainda que essa Selic não vá fazer chover, ainda que essa Selic não vá melhorar o preço do café, ainda que essa Selic não resolva os problemas inflacionários do Brasil. Não vai fazer chover, a não ser na horta dos banqueiros, né? Porque aí chove tempestade. Né? Aí chove de monte. Olha, é impressionante ver, né? Porque, e aí, você se lembra no fim do ano passado, você que está aí nos assistindo também se lembra, o Haddad levou os banqueiros para conversar com o Lula quando estava na definição do pacote de corte de gasto, né? E eles tiveram uma pachorra de sair de lá dizendo que são contra aumento de juros, que eles não querem. Mas isso é um argumento tão frágil, né? Que é óbvio que eles gostam. Tanto que você vê que
a aposta dele sempre é numa Selic muito alta, não importa o que aconteça com os outros indicadores, né? Como é que pode um ativo tão importante da economia brasileira, que é a sua taxa básica de juros, não descer nada quando você tem uma melhora de todos os indicadores macroeconômicos, né, Débora? É impressionante, né? E como é que chama? Que a Débora explicou para a gente outro dia, carry trade, é isso? Que é carry trade. A operação de fazer dinheiro com dinheiro alheio, né? Como é que funciona mesmo, Débora? Você vai num banco que cobra um juros bem baixinho fora do Brasil. Então, como você se financia? Pode ser até dinheiro vindo de fora, tá? Você pega dinheiro em uma taxa bem baixinha, daqueles países que têm uma taxa de juros muito menor que a nossa. Então, você vai se financiar nesse país. Aí você entra aqui com reais, né? Então, entra dinheiro aqui para buscar ganho especulativo. Não é nenhum ganho que está pensando em fomentar a atividade brasileira ou emprestar dinheiro para o Brasil ou fomentar a nossa bolsa ou as ações da nossa bolsa. O intuito desse dinheiro é ganhar no curto prazo. Aí ele vai olhar ali as possibilidades que ele tem nesse país emergente Brasil aqui. E ele vai ver uma Selic a 14,25 com possibilidade de subir para 15, já que o mercado está precificando mais duas altas na taxa Selic de magnitude ainda não definida também, mas que devem subir. E aí ele fala, bom, vou pegar lá 1%, a 0,5% naquele país de juros baratinho, pego esse dinheiro emprestado, coloco para ganhar 15 aqui no Brasil, esse dinheiro vai entrar, vai começar a rentabilizar, mais dinheiro vai ser atraído para cá. E o que acontece? Ele acaba ganhando no final das contas, porque entrando muito dinheiro aqui, ele também vai ter ali uma variação de câmbio, então ele começa já a entrar com reais com valores menores também, conforme o câmbio vai arrefecendo. E aí ele vai sair com ganho na Selic e no câmbio normalmente. Mas ele vem para ganhar aqui os 15%, pegando emprestado em outro país a uma taxa baixíssima. Isso que é o movimento de carry trade, é um movimento especulativo e que acontece muito, principalmente em países emergentes que têm a taxa de juros mais alta que nem a nossa. Pois é, e fica muito difícil entender, por exemplo, a manutenção dessa taxa de juros nesse patamar. Agora, nem é o problema inteiro, porque essa é uma taxa de juros que tem uma remuneração básica, porque o que remunera mesmo os bancos na relação com o tomador de crédito é o spread bancário, né? E aí tem 3, 4, 5 vezes o valor da taxa Selic, porque o dinheiro toma de você, quando você é um bom investidor, tem capital aplicado nos bancos, né? Te paga o DI mais 10%, às vezes mais 15%, dependendo do seu porte, e pega esse dinheiro e empresta para alguém a 40%, 50%, 60%, 70%. Nós estamos falando só de juros dos empréstimos de capital de giro, né? Porque se você for se financiar e você ficou apertado, vai se financiar na sua casa, você vai pagar 500%, 600% de juros no rotativo do cartão de crédito. Você vai pagar 400% do cheque especial. E aí, né, os bancos, como diziam lá em Minas Gerais, lavam a égua, né, com o dinheiro alheio, porque é muito fácil ganhar dinheiro para quem tem acesso a esses mercados no Brasil, né, Débora? Exatamente. E a gente tem, eu sempre falo isso, a gente tem um mercado financeiro, né, um sistema financeiro, não é nem um mercado financeiro, um sistema financeiro super centralizado, super concentrado. Isso permite que as taxas sejam cada vez maiores e muitas vezes abusivas. A gente pega ali as taxas do Banco Central de várias modalidades de crédito, a gente sempre traz a média para vocês, mas a média é a média. A gente tem que lembrar que acima daquela média tem muita taxa, que abaixo daquela média também tem muita taxa. Então, você vê que tem bancos cobrando ali 600%, 700% de juros ao ano, dependendo da modalidade. Se estiver falando de cartão de crédito, isso não é difícil de acontecer. E justamente porque a gente tem também já uma taxa Selic altíssima, que é a taxa que norteia todos os empréstimos aqui no Brasil e outras remunerações, é a nossa taxa básica de juros. Para qualquer coisa que tenha risco acima, tanto do investimento como no crédito, tem risco acima de uma taxa livre de risco, vai cobrar mais. Então, o banco tem já esse poder centralizado na mão dele, ele vai usar isso para cobrar taxas muito altas do brasileiro, já que não tem tanta competitividade como a gente vê em outros países que tem um sistema mais descentralizado ou que tem ali bancos mais regionais. Aqui no Brasil isso não acontece, a gente tem o poder basicamente em 5 bancos. Claro, a gente tem os bancos menores, mas 5 bancos grandes. Então, eles vão concentrar todo esse poder e vão poder cobrar taxas mais altas porque você não tem muito para onde correr. A não ser que você vá também para financeiras menores que vão cobrar a taxa mais alta ainda.
Que acabam até sendo um pouco mais, menos ali rigorosos na concessão do crédito, mas para isso também cobram taxas muito altas porque é um empréstimo de mais risco. Então você começa a ver que essa concentração permite que o banco cobre mesmo taxas mais altas nos créditos, e isso tem muito a ver, inclusive, com o que a gente vai falar daqui a pouquinho com vocês, que é o crédito consignado, que já está com burburinho na rede social. Pois é, por quê? Vamos falar logo agora? Vamos Você falar. manda, eu obedeço. É o seguinte, o crédito consignado, gente, é uma história... Sabe por quê? Porque se você for pensar bem, o governo oferece um programa aí que é uma vantagem para quem está com muita dificuldade com outras linhas de crédito muito mais caras, né? Como a gente fala aqui, o brasileiro recorre ao cheque especial e recorre ao cartão de crédito quando ainda tem crédito, porque mais de 60% das famílias brasileiras estão fora do sistema de crédito, né? Porque, enfim, estão lá penduradas no Serasa, estão com o nome na lista negra e tudo mais. Aí você fala, nossa, temos uma notícia maravilhosa para vocês, juros de 40% ao só. Qualquer lugar do mundo daria até cadeia, né, por usura. Agora, aqui no Brasil não, aqui no Brasil o cara vai para a televisão, faz, enfim, palestras, enfim. Agora, o consignado, esse consignado novo que o governo inventou, Débora, 40% de juros ao ano é uma aberração. Se você for pegar em consideração o atual consignado que é efetivamente para funcionários, funcionários públicos e aposentados do Brasil, né? Por quê? Quais são as taxas de juros? A gente ficou até surpreso hoje de fazer uma comparação, metade, sabe, disso que vai ser oferecido. E aí, onde é que está o risco? Já que esse consignado que começou agora, que gerou 40 milhões de simulações nesse fim de semana, esse consignado é um consignado ancorado, tem como garantia o fundo de garantia do tempo de serviço. Então, por que juros tão caros assim? Qual é o grande risco de inadimplência que pode justificar um spread desse tamanho, Débora? Exatamente, ele é um consignado, né, que tem dupla garantia. Só para vocês entenderem, antes desse novo consignado que o governo anunciou, que começou na sexta-feira, o consignado, ele era, normalmente, para pensionistas e aposentados do INSS, a gente sempre via, né, esse tipo de propaganda, pega aqui o crédito para consignado para pensionistas do INSS. Então, a gente tem essa modalidade de crédito bem já constituída aqui no Brasil, tem também para os servidores públicos, porque acaba tendo uma facilidade ali de fazer o convênio da folha de pagamento. Só que existe também uma modalidade que era o crédito consignado do trabalhador do setor privado, que dependia do banco ter um convênio com a empresa. Então, para você ter essa linha de crédito no seu banco, o banco precisava ter o convênio com a empresa que você trabalha. Às vezes é negociação de folha de pagamento, mas precisava que esse convênio existisse. Então, por mais que existisse já também essa possibilidade do trabalhador do setor privado conseguir o consignado, não era para todo mundo. Era para quem tinha justamente esses convênios e dependendo aí do banco que você recebia. Só que agora isso mudou. Então é como se a gente tivesse um grande open finance de consignado, foi a melhor forma que quase um shopping ali de consignado. Você entra e aí tem várias prateleirinhas dos consignados que estão aprovados para você, porque agora não depende mais do convênio empresa-banco. Você consegue, com a carteira de trabalho digital e com o e-social, linkar essas informações e fornecer para os bancos. Aí os bancos vão rodar um modelo de crédito que vai ter ali o seu risco ajustado. E aí você tem as ofertas para você. Então são, se não me engano, 80 instituições que já estão nessa oferta aberta aí de crédito consignado. Você consegue, por meio da sua carteira digital, com o seu aplicativo, ver o que está sendo ofertado para você. Então não é um consignado do governo, como a gente viu num tweet aí, eu vou pôr para vocês. As pessoas falando, o novo consignado do governo, kkk, 3,04%, se não me engano, até pode pôr aí... 3,45%. Aqui está 3,04%, mas tinha um de 3,45%, que era até uma simulação diferente. E por que essa taxa de referência vai mudando? Porque depende bastante do modelo de risco de crédito da instituição. E aí muita gente está falando, mas em tal banco eu tenho um crédito mais barato. Só que a gente precisa entender, gente, que tem que comparar primeiro modalidades iguais, tá? Então não adianta comparar crédito pessoal com consignado ou crédito com garantia de investimento com consignado. Precisam ser as mesmas modalidades e ver o que está sendo ofertado para você por todas essas instituições. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira diferença que tem. Então, você consegue analisar aí tudo que foi ofertado para você dentro daquela linha de crédito consignado de várias instituições.
E aí você consegue comparar. Nesse caso aqui do Twitch, está 3,04 ao mês, que está bem ali na meiuca. Quando a gente pega as instituições financeiras, a gente tem as 10 mais baratas e as 10 mais caras, a gente vê que as 10 mais baratas ficam ali em torno de 1 a 2% ao mês, e as mais caras, aí, gente, o céu é o limite. Tem instituição financeira cobrando 140% ao ano ainda. Só que essas taxas são antes desse grande open finance do mercado de crédito consignado. Então, a gente está vendo as taxas até fevereiro, ainda não está com toda essa mudança ainda valendo. Só que o que a gente precisa pensar aqui é um crédito com garantia de desconto na folha de pagamento, é um crédito que tem o FGTS, caso você seja mandado embora ou que você não consiga pagar o crédito. Vai ser descontado, então eles vão executar o FGTS e mesmo assim as taxas estão altas. Mesmo assim, mesmo com a dupla garantia, as taxas são altas. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é que não é um consignado do governo. É um convênio do governo com os bancos, permitindo que você acesse consignados de outros bancos que não só aquele que tinha convênio com a sua empresa, ou para os trabalhadores que não tinham convênio nenhum conseguirem acessar. Só que é um endividamento. Isso está colocando o FGTS como garantia. É um risco também para o trabalhador, quando ele ficar ali sem emprego, ter o FGTS executado para pagar uma dívida. Você também está deixando o consumo do brasileiro atrelado a um crédito dos bancos. Então, você está dando dinheiro para o banco ainda. Então, a gente precisa, sim, pensar esse crédito consignado de uma forma muito crítica. Porque e aí o trabalhador perde o emprego, precisa executar o FGTS, ele vai ficar sem o FGTS também, porque vai parte para pagar empréstimo. Claro que tem limitação da renda, claro que tem limitação do FGTS, mas é um comprometimento da renda e é um comprometimento do FGTS. E aí como é que fica o brasileiro nessa situação mais endividado ou trocando? Porque, não, mas pode trocar a dívida lá do cartão pelo consignado. Tudo bem, pode trocar uma taxa pela outra, mas continua um endividamento, continua uma parcela e uma parcela que é descontada em folha. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala disso, que por mais que, mas a taxa ainda é alta, tudo bem, depende da análise de crédito. Só que, 3,04 aqui, ainda é uma taxa alta. Consigo melhor em outra linha. Mas aí tem que ver também as condições da outra linha. O que está sendo deixado como garantia ali? O que me espanta é que ainda com dupla garantia, as taxas podem continuar altas por bastante tempo, já que a gente tem uma disparidade enorme de taxas, como a gente vê no site do Banco Central. Débora, agora eu acho que a gente podia aproveitar esse finalzinho do programa e falar um pouquinho sobre a situação da Tesla, né? Porque tem muita gente que apostou nas ações da Tesla, se a gente perdeu dinheiro até agora, muito dinheiro. As ações da Tesla derreteram esse ano com as interferências políticas do Trump, que se transformou do Musk, que se transformou talvez na pessoa mais odiada do planeta, né? Então, botar o dinheiro na Tesla hoje é uma opção, cujas consequências a gente nem sabe. O fato é que as ações estão baratas como nunca. E para piorar ainda mais, nós temos aqui, eu vou pedir para colocar a minha tela aqui no telão, porque eu quero mostrar para vocês uma matéria da The Economist que saiu esse fim de semana, dizendo o seguinte, olha, que os ativos do Musk estão sob um risco seríssimo. E não é só por conta desses movimentos políticos dele. O que a economista está falando? Olha, o homem mais rico do mundo perdeu o foco. E, enquanto isso, os competidores estão tirando vantagem dessa situação toda, né? As principais dificuldades que ele está passando estão expressas aqui nesse gráfico. Olha só, vou mostrar aqui para vocês quais são. Piquetes dos showrooms. A gente está vendo aí propaganda, imagens todo santo dia de lojas da Tesla sendo incendiadas, de carros sendo incendiados, né? Vi até um anúnciozinho que está escrito assim, ó, Tesla, you buy, we burn. Você compra, nós incendiamos, né? Então ele está sob ataque severo. Mas não é só isso. Olha aqui, ó, a concorrência nos Estados Unidos aumentou com a Hyundai e a GM avançando sobre a Tesla, né? E tem mais do que isso. Olha, redução das margens de lucro. Para se tornar competitivo em face, por exemplo, da BYD e Companhia Limitada, a Tesla teve que rebolar. E aí diminuiu os lucros no momento de sangria das vendas, né? O Cybertruck, que é o grande investimento da Tesla, se revelou um grande mico. Vai ter que ter um recall agora, porque a cola dos painéis é uma cola ruim. Então estão chamando todos os carros para o recall. Lá na China, eles nunca tiveram muita importância mesmo, agora
estão menores ainda, né? As vendas caíram 49% e a BYD cresceu 161%. Então, quer dizer que o império do Musk é um império hoje, não diria em ruínas, mas com uma situação bastante complicada, né? E que vem muito aí da questão política, né? Dos posicionamentos que ele tomou. Até eu coloquei aqui na minha tela para vocês verem, né, quanto que a Tesla derreteu esse ano, porque ela foi uma das ações que mais caíram entre as negociadas na Nasdaq. E em outras bolsas também, se a gente compara os bilionários que perderam dinheiro nesse começo, Elon Musk é o que está mais sofrendo. Se a gente pega as quedas da Nasdaq aqui, a gente vê que a variação acumulada no mês é de 3,79 negativa, agora 3,77 porque o mercado está aberto, tá, gente? Então ele já está mexendo aqui. Então acumulado no mês caindo 3,77 e o acumulado no ano 6,08. A Nasdaq é a bolsa de tecnologia que reúne aí as ações, inclusive da Tesla. Quando a gente vai para a Tesla aqui, olha o cenário. Teve alta de 8,66, porque ela caiu muito, então chega ali num fundo. As pessoas começam a comprar de novo, isso é um movimento que acontece. Mas olha aqui, acumulada no mês 7,76, só em março, e acumulada no ano, de janeiro até março, 33%. A volatilidade da Tesla, então, quanto ela pode ficar acima da média ou abaixo da média, foi para 67%. 67%, gente, é uma ação muito volátil, é uma ação que tem um sobe e desce ali muito forte. E a gente tem ainda a variação em 12 meses de 58%, porque ela vinha numa crescente até aqui, né? Até onde vocês estão vendo aqui, dia 19 de março de 2025, a gente ainda tinha uma Tesla aqui, né? Na verdade, 19 de março, eu tô sendo generosa aqui, esse ponto ele é bem anterior, que é no fim do ano passado. Depois disso, ela derrete e ela cai aí 33% em 3 meses. Isso sem contar a quedinha que ela teve no fim do ano passado, que não está sendo contabilizada aqui. Então a Tesla ela sobe com força, atinge um ponto ali de máximo, que inclusive os executivos da Tesla começaram a vender essas ações. E aí tem até um pedido para que os executivos não vendam mais, né? Foram mais de 100 milhões aí, de dólares vendidos por executivos da Tesla, que dão a entender o quê? Se nem eles estão acreditando na marca, quem que deve acreditar, né? Nessa liquidação, nesse executivo vende tudo. Então, você começa a ver as ações numa trajetória descendente, que vem não só desses fatores que a gente estava falando aqui, mas também dos posicionamentos do Elon Musk, que estão realmente desagradando todo mundo. Ele hoje é o malvado desquerido, porque nem favorito ele é. Ele é o malvado desquerido por todos. Favorito, mas não é o queridíssimo, né? Agora, olha, gente, só para vocês terem uma ideia da dificuldade, ainda tem as promessas que ele fez e não cumpriu, né? A primeira delas é o carro autônomo, que não sai nunca. Devia estar na rua faz 3 ou 4 anos, não saiu. E agora tem essa cascata, essa conversa fiada de colonizar Marte. Vocês vão ver no que vai dar isso. Pois é. Né? Vai dando ré ao foguete aí, o piloto automático levando para a decadência. Exatamente. Foguete andando de ré não necessariamente é bom sinal para ninguém. Terminamos, né? Mas falta a gente fazer um anúncio aqui do pessoal. Isso realmente é importante, gente. Olha só. Vamos fazer aqui uma jornada, né, baseada na experiência de grandes atletas, uma jornada de aulas motivacionais. A primeira delas acontece daqui a 6 dias, Débora. Não dá para perder isso, gente. Todo mundo está buscando motivação, que quer saber como é que uma pessoa supera a si mesmo, supera não só os adversários, mas principalmente as suas próprias limitações. Pode, né, vir aqui, olha, iclmercado.com.br, aqui embaixo, ou postar o QR Code, né, Débora? E fazer bom proveito disso, né? Exatamente, é uma aula aberta, né, um encontro gratuito aí com nomes de peso mesmo. Então, tem o Mark Allen, 6 vezes campeão mundial da Ironman, tem a Joana Maranhão, o Marco Schultz, o Eduardo Moreira, eles vão se reunir com vocês no dia 30 de março, domingo. Então, assim, imperdível, só se inscrever.